Claro, com certeza. Eu só queria ver com você, porque... Peraí, então espera só um minutinho. Não, mas antes da gente começar, antes de você gravar mesmo. Como que faz ainda não, Gabi. para eu colocar a apresentação? Porque aí eu fico na tela e também os alunos podem ter acesso à minha apresentação. Como que faz para a gente colocar aqui na tela? Você sabe? Gabi, você está ajudando. A Gabi que abriu Precisamos de ajuda das universitárias. É por isso que eu tenho que fazer o organizador. Se ela mandar para o meu... Se ela mandar o slide no meu WhatsApp, eu te mandar, você não consegue abrir aí para gente? Consigo. Então, peraí que eu estou enviando. Vou mandar. Só um minuto, então, pessoal. Peraí. Na realidade, eu utilizei, porque como a gente já havia falado do tema com a outra turma, eu utilizei os slides, eu só acrescentei algumas observações, porque a gente tem um tempo um pouco melhor nesse, né? A gente está com um tempo um pouco maior, então eu acrescentei algumas coisas para a gente conversando. Patrícia, qual que é a etapa da turma? Eles estão no segundo período. Na verdade, tem alunos até que estão em fase mais avançada, porque por causa da pandemia, muitos alunos puxaram disciplina, teve alunos que não fizeram, que agora estão fazendo. Então, tá assim, não tem um período certinho, né, gente? Vocês mesmo podem falar, né, a Jordana, a Gabi. Por causa da pandemia, atrapalhou um pouquinho essa questão, mas a disciplina é ofertada no segundo período. Tá, e é curso de enfermagem ou curso da área da saúde? No curso de enfermagem, mas também podem ter alunos de saúde da família, algumas disciplinas, tem alunos de outros cursos que podem participar, só que nesse semestre, por causa do represamento por conta da pandemia, não abriu, só tem aluno da enfermagem que está fazendo a disciplina, né? A apresentação que eu enviei, ela vai ficar visível para mim? Para eu ir seguindo e conversando com vocês? Ou ela não fica, Jordana? Como é que vai ficar? Gabriela, Jordana? Ela fica visível aqui para mim? Certo? Então, Patrícia, estou à disposição. Vou só aqui desligar meu WhatsApp, desconectar para que não tenha interferências. E a hora que vocês falarem, tá ok, começamos a gravar, eu já começo a conversar com vocês. E aí eu já espero que vocês coloquem a apresentação para que a gente comece. Certo. Então, vamos começar, né, Gabi? Bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, né? A gente está de tarde, mas a palestra vai ser no período da manhã. Então, eu gostaria de iniciar nossa apresentação apresentando a Amanda, né? A Amanda, ela é enfermeira. Deixa eu só pegar aqui os dados da Amanda para a gente fazer a apresentação. Eu já tinha deixado no ponto, mas eu também... Amanda Bastoches Campos Miarelli, ela é enfermeira, docente de enfermagem. Atualmente, ela é assessora e consultora em saúde, consultora há mais de 8 anos em gestão pública municipal, atuou como presidente do COSEM, em Alfenas Machado, Secretaria Municipal de Saúde de Campos Gerais e Secretaria Executiva da Saúde, palestrante, conferencista, mestre em bioética, especialista em atenção básica e saúde da família. É um prazer imenso contar com a participação, mais uma vez, da Amanda. O tema da nossa palestra é regionalização da teoria e a prática no SUS. A gente também está com a presença da Gabriela, da Jordana, que estão moderando, me auxiliando aí, e vão participar aí, trazendo as questões que foram elaboradas pelos alunos do segundo período do curso de enfermagem da disciplina Saúde Coletiva 2. Então, a gente vai dar início, né? Eu vou fechar aqui a minha câmera para dar espaço para a Amanda, e no final a gente vai abrir
para as perguntas, né? As perguntas que foram elaboradas pelos alunos que estão participando aí de forma remota desse momento. Então, passo a palavra para você. Olá, pessoal. Para mim é um grande prazer participar, né, dessa live hoje, falando um pouquinho sobre o SUS, sobre a regionalização, com vocês, acadêmicos, com vocês, estudantes aí da área de enfermagem, da área da saúde. A professora Patrícia esqueceu de falar que dentro do meu currículo eu sou uma apaixonada pelo SUS. Eu acho que o SUS ele não é problema, ele é uma solução que contém problemas. Então, para mim, é um prazer enorme poder vir aqui nesse espaço acadêmico, conversar com vocês e ter trocas, né? Porque é sempre bom quando vocês questionam, quando vocês enviam perguntas, a gente poder estar trocando e aprendendo cada dia mais uns com os outros, né? Eu, como disse, sou apaixonada pelo SUS, atuo no momento como assessora e consultora na área de saúde, já atuei desde assistência em si, eu sou enfermeira de formação, lá na base, como enfermeira de PSF, já também atuei em várias instâncias da gestão, já estive ali como coordenadora das estratégias de saúde da família aqui na minha região, já tive como secretária executiva, já tive como chefe de gabinete do SUS dentro da Secretaria de Saúde e também já estive como secretária municipal de saúde. Então, falar do SUS para mim, e sendo ainda professora universitária, que eu também atuo aqui na minha região, dou aula em pós-graduação como professora convidada e dou aula também em graduação. No momento, eu não estou conseguindo me dedicar ao trabalho acadêmico, né? Às aulas, porque a assessoria e consultoria na área de saúde me ocupa bastante, mas é algo que eu amo fazer, que eu adoro, que é esse trabalho de educação e saúde. Então, falar do SUS, para mim, da teoria à prática, é algo muito prazeroso, porque por mais que a gente fique aqui discutindo por horas, é algo em construção. O tema proposto para essa conversa nossa foi a regionalização. Nós estamos com a presença da Jordana e da Gabriela, e eu gostaria de dar liberdade para as duas, caso, né, eu esteja falando um pouco mais rápido, ou caso eu fale algum termo que não seja de conhecimento de vocês, que interfira, que peça para que eu explique, porque às vezes a gente fala tanto de forma automática que acaba não sabendo que às vezes existem termos que são específicos do SUS, da prática do SUS, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Quando a gente fala regionalização, não tem como a gente falar regionalização sem a gente falar do SUS, a maior conquista que nós brasileiros tivemos ao longo dos anos. E o SUS é novinho, gente, é mais novo que eu. O SUS ele está aí, né? Vai completar 34 anos em setembro. É algo que está completamente em construção. Nós tivemos a implantação do SUS lá na Constituição de 1988, mas foi com a promulgação da Lei 8.080 em 1990 que nós começamos a ter as diretrizes para o SUS e depois, né, ele só foi se tornar mesmo, ser regulamentado 21 anos depois, por meio do decreto 7.508, que foi no ano de 2011. Então, como vocês percebem, por mais que já estamos aí com 34 anos de SUS, ainda há muito que se fazer pelo SUS, ainda há muito que melhorar o SUS, ainda temos muito que trabalhar no SUS. E são vocês, né? Vocês, usuários do SUS, vocês acadêmicos, vocês profissionais que atuarão no SUS, que farão essa diferença. Nós, amantes do SUS, que sabemos que o nosso país ele não sobrevive na área da saúde sem o SUS, que temos que lutar para que ele seja melhor a cada dia, para que as pessoas sintam ele na prática do dia a dia nos atendimentos em saúde. Então, falar de regionalização no SUS é a gente falar, né, de todos esses princípios aí que nós vamos comentando ao longo da apresentação. Eu não vou me ater aí ao slide onde fala a minha formação, que a professora Patrícia já apresentou.
eu quero só dar início a esse bate-papo com vocês, trazendo, né, o grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, né? Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é a gente lidar com um país de pessoas, de carne, sangue, de mil e tantas misérias. Tanta gente, dá susto saber. E nenhum se sossega, nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e bons negócios. Eu gosto muito de começar minhas falas e gosto muito de trazer essa citação do Guimarães Rosa, lá, né, antiga, do grande Sertão Veredas, porque é algo muito que ilustra muito bem o SUS, né? A gente não adianta achar que existem coisas prontas, tudo está em construção. A gente vive num país diverso, a gente tem a diversidade, ela não é regional, a diversidade ela é todo o nosso país inteiro ele é diverso. Então, é algo que ele está em constante transição. Então, assim também tem que ser nós, como profissionais, que vamos lidar com todas essas mudanças, assim que temos que entender na execução do nosso trabalho e assim que o SUS tem que ser efetivado na prática, entendendo a diversidade, entendendo o quão complicado é se fazer saúde em um país onde a gente dá susto de ver tantas coisas que acontecem. E aí, só passando aqui para vocês, o tema proposto para esse bate-papo é a regionalização da teoria à prática no SUS. E não tem como, né, a gente falar de regionalização, falar da teoria da regionalização, se a gente não voltar um pouquinho na base, da onde que surgiu esse termo, por que regionalização, quais são as leis que respaldam, né, essa implantação desse processo organizativo dentro do SUS. E aí, nós vamos falar um pouco sobre a Lei 8.080, que é a nossa Bíblia aí do SUS, que é a Lei Orgânica da Saúde, a lei ali que inicia todo o processo, todas as diretrizes organizativas do SUS. E essa Lei 8.080, ela tem princípios que são doutrinários, que eles referem-se, né, a todo o nosso país, mas existem doutrinas. E esses princípios doutrinários, eles têm a ver com a universalidade, a equidade, a integralidade, tanto das pessoas quanto do sistema. Quando a gente fala assim que a Lei 8.080, ela tem como princípios doutrinários a universalidade, nós estamos referindo que o SUS ele não é feito para pobres, para ricos, para negros e para brancos. O SUS é feito para todos. Ele é universal. Todos nós brasileiros temos direitos. Todas as pessoas em território nacional que necessita do SUS, se for numa instituição SUS, terá o seu direito de cidadão atendido. Então, a universalidade é isso, ele é universal, ele é para todos. A equidade, ele é um princípio doutrinário do SUS que tem a ver com tratar o desigual de forma desigual. Nós todos temos direitos, mas existem pessoas que têm necessidades que são maiores do que as outras. Por exemplo, um paciente que ele é portador de uma doença crônica, ele tem uma necessidade dentro do SUS que ela é maior do que um paciente que ele não tem nenhuma necessidade em saúde para ser atendida. Então, esse paciente que tem uma doença crônica, ele tem que ser tratado de forma diferenciada, porque a sua necessidade tem que ser assistida. Todas as pessoas são iguais, mas a equidade, ela é diferente de igualdade, porque a equidade, eu vou pegar a diferença que o outro tem de mim e vou assistir essa diferença. E a integralidade, nós pensamos na vertente da integralidade, nós pensamos na integralidade em duas vertentes, tanto da integralidade do ser humano, né, tratar o ser humano como um todo. Não tratar o paciente portador de diabetes, tratar o pé diabético do paciente, não, eu vou tratar o paciente que tenha diabetes, eu vou ver a sua necessidade
fisiológica, a sua necessidade social, a sua necessidade psicológica e a sua necessidade espiritual. Então, integralidade, como princípio doutrinário do SUS, na primeira vertente, tem a ver como tratar o paciente como um todo. E na integralidade, na vertente do princípio de organização, eu assistir às suas necessidades em qualquer nível assistencial. Então, o paciente chegou na atenção primária, ele chegou na atenção básica, ele chegou no postinho de saúde, assim como várias pessoas denominam, ele identificou que ele está tendo uma necessidade que é um pouco mais complexa, ele precisa de um atendimento especializado, ter a garantia desse atendimento especializado. Ele passar para esse atendimento, ser assistido, e ele necessitar de uma reabilitação, ele ser assistido. Então, o princípio doutrinário do SUS de integralidade na vertente de organização é a gente atender o paciente em qualquer nível assistencial, seguindo, né, todas as suas necessidades em saúde. Então, isso é o princípio de integralidade. E também, dentro da Lei Orgânica da Saúde, a 8.080, nós temos os princípios organizativos do SUS. E dentro desses princípios tem o nosso tema base de hoje, dessa nossa conversa. Então, o primeiro princípio organizativo do SUS é a descentralização e comando único. O que seria essa descentralização e esse comando único? Quando o SUS, antes da sua implantação e da sua efetivação no país, ele tinha vários modelos de assistência que eram oferecidos. Então, a descentralização, ela foi uma forma que o Ministério da Saúde, da época, ele entendeu de organizar o SUS mais próximo da realidade das pessoas. Então, levando o poder de decisão para os municípios. Então, descentralização tem muito a ver com o processo de municipalização. Até então, a tomada de decisão era vertical. Nós tínhamos do Ministério da Saúde, que vinha direto para o município. Depois, com o passar do tempo, nós tivemos do Ministério da Saúde, que deu poder para os estados. E depois, com o processo de descentralização, lá em 1990, nós tivemos as decisões, elas sendo também participadas, discutidas e tomadas pelo município. Então, a descentralização, ela tem a ver com o princípio organizativo do município, ele ter voz e vez na organização do SUS na sua realidade. Comando único requer que, dentro do município, o comando do SUS, ele é do gestor de saúde. Esse gestor de saúde, ele organiza o sistema de saúde no Estado, o Estado com o Ministério da Saúde. Então, o comando único, quando a gente fala, é do nível local, municipal, até o nível, né, nacional. Então, tem que ter um comando único. Não adianta também a gente achar que é porque as decisões estão sendo descentralizadas para os municípios que pode todo mundo, o prefeito, falar e desfalar a qualquer momento. Não. O SUS tem as suas regras e tem a sua lei e tem esse respaldo. Então, o gestor do SUS, ele tem que ser soberano nas decisões do SUS. É claro que discutindo com todos os setores para que tenham harmonia entre os poderes. O processo, né, outro princípio organizativo do SUS é a regionalização e a hierarquização. A partir do momento que o município ele tem voz e na decisão, e ele também comanda a organização do SUS, para que nós possamos fazer valer o princípio doutrinário da integralidade, nós precisamos frisar bem o princípio da regionalização. Um município, ele não é capaz de, sozinho, oferecer toda a necessidade que o seu paciente requer. Às vezes, um paciente, ele precisa, né, de um atendimento básico, depois de um especializado, depois de uma alta complexidade, às vezes de algo que um município de 3.500 habitantes, ele não tem condição de oferecer. Às vezes, um município de 30 mil habitantes, de 50 mil habitantes, ele não consegue oferecer. Então, a regionalização, ela tem a ver com espaços de organização regional para atender a integralidade do sistema, para atender às necessidades
que o município precisa e que não tem condições de ser montada no município. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para vocês, é lógico que nós vamos falar muito de regionalização, mas para que vocês já entendam a regionalização como princípio. Nós temos um município de 3.500 habitantes e nós temos um município de 3 milhões de habitantes. Nós precisamos montar um serviço de alta complexidade. Esse serviço ele será melhor aproveitado e vai ter mais frequência de utilização do serviço no município de 3.500 habitantes ou no município de 3 milhões de habitantes, que é próximo ali do município de 3.500. É lógico que no município maior. Então, a regionalização tem a ver com a organização para a oferta de serviços regionais, visando a integralidade, né, do atendimento às necessidades em saúde locais. Então, regionalização é isso. E a hierarquização é porque dentro do SUS existem as regras do SUS, existe hierarquia. Eu não vou enviar um paciente do município de 3.500 habitantes para passar no clínico geral em um município de 3 milhões de habitantes. Não tem justificativa. O município pequeno, ele é responsável pelo atendimento básico. Então, o atendimento básico dentro do SUS, ele é totalmente oferecido pelo município, organizado, e ele tem que ser efetivo dentro do município. Então, a hierarquização é a gente saber organizar dentro do SUS o que nós vamos encaminhar. Isso é hierarquia, né? Não dá para eu encaminhar aquilo que eu posso oferecer na minha realidade, no município que eu estou. Então, a regionalização e a hierarquização, elas andam juntas, para que nós possamos organizar uma assistência regionalizada, nós temos que seguir o princípio da hierarquização. Porque aí nós vamos identificar aquilo que dá para ser oferecido na nossa realidade, para a gente organizar aquilo que não dá na realidade regional, tá? E é claro também o outro princípio organizativo do SUS, que ele se enquadra, né? Não só como princípio, mas também como lei dentro do SUS, que é a participação popular, que foi promulgado depois pela Lei 8.142, também no ano de 90, que garante que nós, cidadãos brasileiros, possamos fazer parte desse processo de organização do SUS, possamos fazer com que o SUS seja um SUS de qualidade. Não adianta nada eu reclamar e achar que o SUS não é legal, que o SUS não está bem, se eu, como cidadão, como usuário do SUS, não dou a minha contribuição. E aí, como é que eu participo dentro do SUS? Existem as instâncias responsáveis para organizar essa participação da população, que são os conselhos, né, municipal de saúde, e também tem a conferência, que acontece a cada 4 anos no município. Então, fica aí, ó, pessoal, alunos, que está assistindo essa live, que está assistindo essa aula, que está assistindo esse bate-papo, fica aí uma dica. Vocês sabem quando que acontece as reuniões do conselho na realidade de vocês? Vocês já ouviram falar do Conselho Municipal de Saúde no município que cada um de vocês aí reside? Porque muitos estão aí em Uberlândia para estudar, né? E muitos vêm de outras cidades. Vocês sabem como que acontecem as reuniões de conselho na cidade de vocês? Então, a participação popular dentro do SUS, por meio dos conselhos, ela auxilia nós, cidadãos, a sermos realmente cidadãos ativos dentro desse processo de organização. Eu não posso sentar e criticar o SUS e falar que o SUS está péssimo se eu não faço nada para ajudar a melhorar o SUS. Então, é minha obrigação participar dentro do SUS. E não só obrigação, é lei. Eu estou respaldado por isso. Então, vocês têm aí como dever, viu, Patrícia, professora Patrícia? Eles estão como o dever descobrir quando que é a reunião do Conselho Municipal de Saúde, para que eles possam um dia participar e conhecer que lá nessa instância são discutidas as propostas de saúde locais, as políticas públicas de saúde que o município está pensando para ser implementada. Então, isso é lei, e está lá na lei orgânica, desde a implantação do SUS, já se fala de nós, população, sermos atores reais desse processo. E aí, né, dentro de todo esse contexto da lei orgânica,
Eu trouxe aí só de forma resumida o conceito de descentralização e comando único, que é a questão que fala muito das responsabilidades dentro das esferas governamentais. Então, descentralização de poder e de responsabilidade, que tem a ver com esse processo de municipalização, é eu dar voz e vez ao município para que ele possa decidir as políticas públicas que são mais necessárias na sua realidade. A regionalização e a hierarquização, que fala da organização dos serviços de saúde numa área geográfica por níveis de complexidade crescente, e também a participação popular, que eu acabei de frisar, que é por meio dos conselhos, das conferências, que vai auxiliar aí, né, a nós fiscalizarmos o SUS, a gente controlar, a gente avaliar a execução da política do SUS dentro da nossa realidade. Continuando um pouquinho ainda, porque não dá para eu falar de regionalização sem a gente voltar na raiz do SUS, a Lei 8.080, também no seu artigo 12, ela fala que serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integrada pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Quando eu falo que a Lei 8.142 de 1990, ela trata da participação popular no SUS, de uma participação organizada por meio de conselhos municipais de saúde, esses mesmos conselhos, a gente tem ele no estado e tem ele nacional. O conselho municipal, ele deve ser organizado com 50% de usuários e 50% entre prestadores de serviço, entre a gestão do SUS. E esses 50% de usuários que fazem a representação, que são os fiscalizadores das políticas públicas que são implantadas no município. Da mesma forma no Estado. O Estado, a gente tem representação dos municípios, lá dentro do Conselho Estadual de Saúde, da gestão e dos prestadores. E da mesma forma, o Conselho Nacional de Saúde, que ele também tem representação dos municípios, dos estados e também, né, de todo o Ministério da Saúde e a gestão do SUS como um todo. E essas comissões intersetoriais, elas auxiliam na implantação das políticas públicas. Então, elas têm como finalidade articular os programas que são de interesse na área da saúde e que a execução, elas envolvam ali várias áreas dentro do SUS. Então, é garantido por lei a criação de instâncias, né, que vão ajudar, que vão deliberar dentro do SUS, que vão discutir, que vão participar da organização, da implantação de todo o serviço dentro do SUS. Por que que eu tive que colocar aqui, né, que desde a 8.080 a gente já tem no artigo 12 a criação dessas comissões? Porque no processo de regionalização, vocês vão entender como as comissões elas são importantes, como as comissões elas são essenciais para a organização dentro do SUS. E aí, para a gente tocar mais agora direto no processo de descentralização, de regionalização, nós tivemos a implantação dentro do SUS das normas operacionais básicas e das normas operacionais de assistência à saúde, que foi, né, conduzindo o processo de organização dentro do SUS. O SUS ele tem como bíblia a Lei 8.080, mas depois da 8.080, várias foram sendo as portarias, as normas, as leis que foram sendo implantadas para a consolidação efetiva do SUS no cenário nacional. E aí, para que a gente entenda, as normas operacionais do SUS, como a NOBS e a NOAS, elas auxiliaram a regular o processo de descentralização do SUS. E aí a gente teve a criação das NOBS 91, 92, 93, 96 e das NOAS, que são as Normas Operacionais de Assistência à Saúde, de 2001 e de 2002. Nossa, Amanda, mas por que eu tenho que entender sobre essas normas? Porque quando a gente se fala de processo de descentralização, quando a gente fala de processo de regionalização, são o que define as regras e como foi esse processo de implantação foi por meio das NOBS e da NOAS.
E aí, eu esqueço, sabe, gente? E vou apertando aqui no teclado do notebook, sendo que eu tenho que apertar aqui na tela. Então, vocês me desculpem que tem hora que eu fico aqui no notebook. Então, a NOB-SUS 1 de 91, ela iniciou, né, o enfoque, a normalização dos mecanismos do financiamento do SUS. Então, a NOB-SUS de 91, ela fala do SUS. Na época, a gente ainda tinha o INAMPS, que para os, e esse INAMPS, ele para os municípios e os estados, eles eram considerados como fator de incentivo à descentralização. Então, o enfoque da NOB 91 ainda não foi a regionalização, foi o financiamento do SUS. Aí, com a NOB de 92, houve a criação dos conselhos dentro do SUS. Esses conselhos que seriam primordiais para a implantação das políticas. Então, foi com a NOB 92 que criou o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e também criou o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, como instâncias gestoras colegiadas do SUS. O que significa isso? Dentro do processo de descentralização, dentro do processo de regionalização, tem que ter organização. E dentro dessa organização, deste planejamento, nós precisamos de instâncias colegiadas que possam discutir essas políticas de forma democrática, a atender às necessidades locais, regionais, estaduais. Então, essas instâncias que foram criadas em 1992, elas são importantíssimas dentro do SUS para auxiliar nesse processo de planejamento do SUS. Então, eu fiz parte do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMS, aqui na minha região. Igual tem aí na região de vocês o COSEMS, que existe responsáveis pelo COSEMS aí, que são o conjunto de secretários municipais de saúde que discute as políticas da região. Então, esse COSEMS, eles são subordinados ao CONASEMS, que é o Conselho Nacional. Então, a gente tem ele de forma regional, temos ele estadual e temos o Conselho Nacional. Da mesma forma que a gente tem o Conselho Municipal de Saúde. Então, só que esse é constituído por gestores, por secretários municipais de saúde que vão auxiliar, né, na discussão e na implantação das políticas. Porque não é o gestor do SUS, quando a gente falou de comando único, não é o gestor de SUS que ele é soberano nas decisões dentro do município, na área da saúde. Então, existe um conselho desses secretários municipais de saúde que discutem as políticas públicas regionais, ali de acordo, né? Porque a gente sabe que nós temos um estado muito diverso. Então, a gente não dá para só o governo estadual decidir o que vai acontecer no norte de Minas, no sul de Minas, né? No Triângulo Mineiro, não dá. Então, por isso que existem essas instâncias colegiadas que vão auxiliar nesse processo de discussão das políticas públicas. A NOB de 93 foi a primeira a definir o gerenciamento do processo de descentralização nos 3 níveis de governo, por meio das comissões intergestores tripartites, por meio das comissões intergestores bipartite e dos conselhos municipais. Então, a NOB 93 foi a primeira que instituiu as comissões que iriam organizar o processo de descentralização dentro do SUS. Então, a comissão, o Conselho Municipal de Saúde, quando ele define e aprova, né, as políticas públicas de saúde, ele aprova para o nível municipal. Para que essas políticas sejam aprovadas pelo Estado, nós temos a CIB, que é a Comissão Intergestor Bipartite, que ela é formada pelo município e pelo Estado. Para que as políticas públicas elas sejam implantadas de forma nacional, nós temos a CIT, que é a Comissão Intergestor Tripartite, que ela é constituída por município, Estado e Ministério da Saúde. Então, foi lá em 1993 que foi instituído as instâncias nessas comissões intergestores entre os gestores para ser mais democráticas as decisões dentro do SUS. E aí, nós fomos para a NOB 96. E a NOB 96, ela foi uma norma operacional básica que instituiu a Programação Pactuada Integrada, a gente chama de PPI, a tão falada PPI. E essa PPI é um instrumento que vai organizar o modelo de gestão dentro do SUS de acordo com a alocação dos recursos.
como que funciona isso? Então, por exemplo, Uberlândia, ela tem PPI dos municípios aí vizinhos, circunvizinhos. Então, o que significa? Ela tem uma programação em que os gestores vizinhos de Uberlândia pactuaram com o município de Uberlândia para que Uberlândia ofereça alguns serviços na área da saúde para a região. Então, o recurso que o Ministério da Saúde enviaria para o município vizinho de Uberlândia, ele vai enviar direto para Uberlândia, de acordo com a PPI, para que Uberlândia ofereça o serviço necessário para atendimento da região. Vocês que moram em Uberlândia mesmo, que são daí de Uberlândia, sabem que, às vezes, quando um município, vários municípios de fora, que são vizinhos aí, que agora eu não estou me lembrada dos nomes, eles são assistidos, eles vão para ser internados aí em Uberlândia, eles passam em atendimento especializado em Uberlândia, eles passam por cirurgias, por tratamento oncológico, tudo aí em Uberlândia. Então, é por meio dessa PPI que é feito esses acordos entre os gestores. E toda essa organização, ela foi pensada lá em 1996, com a NOB-SUS de 96. E aí, seguindo ainda esse processo de organização, com a implantação da NOAS, que é a Norma Operacional de Assistência à Saúde, né, dentro do SUS, de 2001, ela estruturou, a NOAS 2001, estruturou as 3 estratégias que transferiram o foco descentralizatório, né, da municipalização para a regionalização. Então, foi por meio da NOAS de 2001 e de 2002, que nós vamos ver daqui a pouco, que começou-se o foco regional, que começou-se a falar não só de descentralizar para o município, mas também para a região. Então, foi por meio da NOAS de 2001 que houve a elaboração do Plano Diretor de Regionalização, que instituiu modelos assistenciais micro e macro-regionais para poder, né, o Ministério da Saúde enviar os recursos, o Estado enviar os recursos e os municípios serem assistidos no local que atenda a sua necessidade maior. Então, por exemplo, é por meio, né, desse processo de regionalização que organiza-se que a oncologia será oferecida pelo município de Uberlândia para X, Y, Z municípios. Então, a NOAS 2001, ela foi implantada para poder tirar esse foco que o município deveria dar conta de tudo e pensar de que uma região, às vezes, seria muito mais econômico você organizar a saúde de forma regional para que ela possa atender os seus vizinhos e todo mundo sair contente e com o SUS efetivado dentro da prática. Então, o foco de municipalização para regionalização e a implantação do plano diretor de regionalização, ele foi instituído pela NOAS-SUS de 2001. E aí, só que a NOAS de 2002, ela foi atualizar as prerrogativas da 2001 e ela foi partir da NOAS de 2002 que os estados, eles passaram a função de meros mediadores para coordenadores do SUS no âmbito estadual. Então, a ênfase, né, em 2002, ela passou para a regionalização. A ênfase de municipalização, ela dá espaço e ela dá o lugar para a regionalização. Então, o Estado, ele passou a fazer parte, né, junto com os municípios, dessa organização da assistência ser oferecida de forma regional. Então, eu não tinha como falar para vocês de regionalização se eu não contasse para vocês como que foi a história e a implantação desses serviços de forma regional. Então, foi por meio, né, de todas essas normas, cada uma, né, no seu tempo, que nós fomos percebendo e sentindo dentro do SUS a efetivação de suas normas, a efetivação dos princípios, a efetivação da organização real das políticas públicas. E aí, o decreto 7.508, né, de 2011, ele foi um decreto que ele regulamentou a Lei 8.080. Então, por que eu estou trazendo esse decreto? Porque o SUS ele foi criado pela Lei 8.080
em 19 de setembro de 1990, mas ele só foi regulamentado. Então, olha para você ver quanto tempo o SUS atuou sem ser regulamentado por um decreto presidencial. E aí foi em 2011, 21 anos depois, que a Lei 8.080 ela foi regulamentada dentro do SUS. E por que eu estou frisando essa questão do decreto? Porque foi por meio dessa regulamentação que nós tivemos um foco maior na organização regional dentro do SUS. Então, foi por meio dessa regulamentação que nós conhecemos as regiões de saúde, foi por meio dessa regulamentação que nós começamos a falar em macro-regiões, em micro-regiões, em polos de saúde. Então, é algo, né, dentro do SUS, é a história do SUS que mostra para nós realmente como foi lento esse processo. Por isso que quando eu disse lá no início do nosso bate-papo que o SUS tem 34 anos, que ele é novinho, que ele está em construção, é por isso. É por isso que a gente está vendo que a cada dia que passa, coisas e mais coisas são implantadas dentro do SUS e que a gente acha ruim algumas, outras boas, outras a gente está lutando para ficar melhor, e assim por diante, ele está em construção. E o decreto, para efeitos, ele considera-se a região de saúde. Então, quando a gente não tem como a gente falar de regionalização do serviço de saúde dentro do SUS, sem a gente falar de regiões de saúde, que é o espaço geográfico, que ele é contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, né, que são vizinhos, que eles são identificados a partir das suas identidades culturais, econômicas, sociais, e que apresentam, né, redes de comunicação, infraestrutura, transportes compartilhados, tudo isso para integrar a organização, o planejamento e a execução dos serviços e ações e serviços de saúde. Então, a região de saúde, ela é um espaço que organiza como será oferecido o SUS naquele território. Outro conceito importante que o decreto traz é o conceito de comissão intergestores, que lá, né, na NOB a gente já ouviu falar, que são as instâncias que vão auxiliar nas pactuações consensuais entre os entes federativos para definir as regras de gestão compartilhada do SUS. Então, um município vai discutir com outro município, e os dois vão discutir nas comissões, que vão discutir com o Estado, que vão discutir com o governo federal. Nada mais é imposto. As regras aqui, elas não são verticais mais, elas são ascendentes, do nível local, municipal até o nacional. Também outro conceito que o decreto traz muito bem é o mapa de saúde, que é o desenho de como é oferecido, como é distribuído os recursos em saúde em determinado local. Mapa mostra como que é distribuído numa determinada região a sua assistência básica, a sua assistência média e a sua assistência de alta complexidade. Então, é uma descrição geográfica, de distribuição de recursos humanos e ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Se a gente não tem um mapa da saúde onde eu consigo visualizar que lá em Uberlândia nós conseguimos ofertar uma saúde de qualidade, porque eu tenho sistemas e serviços de saúde que podem oferecer isso, eu não tenho como, né, pegar os municípios e fazer com que eles coloquem sua PPI dentro do município de Uberlândia. Então, eu preciso conhecer, né, a comissão intergestor regional ali, próxima a Uberlândia, tem que discutir o que Uberlândia pode oferecer para Uberlândia e região. Então, o mapa de saúde, ele mostra esse desenho. E também outro conceito que o decreto 7.508 traz para nós é o conceito de rede de atenção à saúde, que já mostra, né, que naquela região eu tenho determinadas ações e determinados serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente que vai garantir a integralidade da assistência naquela região. Então, quando eu falo que a rede de atenção à saúde de Uberlândia, eu estou querendo dizer que é todos aqueles serviços que são oferecidos
dentro do município de Uberlândia para a nossa região. Então, são conceitos que o decreto 7.508 traz, que auxilia a gente a entender esse processo de regionalização quando se fala em prática dentro do SUS. Então, não dá para a gente sentar numa reunião de Conselho Municipal de Saúde, sentar numa reunião de SUS e discutir saúde sem a gente entender o que seria o mapa da saúde, o que seria uma rede de atenção à saúde. Então, o decreto ele veio, né, com a regulamentação da 8.080, trazer essas questões à tona para que os gestores possam articular, discutir, pensar a saúde da sua realidade com mais propriedade. E, né, é lógico que depois que o decreto trouxe todo esse conceito, por mais que a gente já ouviu falar de regionalização lá na NOAS de 2001, 2002, nada mais justo agora do que a gente entender o que seria essa regionalização. O que é regionalizar a saúde? Nada mais é do que a gente fazer com que a saúde ela seja buscada, ela seja instrumentalizada, ela esteja à disposição dos municípios, oferecendo aquilo que ele que ele necessita, né? Próximo da sua casa, próximo da sua realidade. Então, é considerado como a busca ou a instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos serviços, visando cobertura e acesso da população a ações de saúde com máxima eficiência institucional e social. Então, regionalização nada mais é do que uma organização em espaços geográficos, né, com população definida, adscrita, que é o termo que a gente utiliza dentro do SUS, que vai determinar o que será oferecido e a complexidade que será oferecida em determinada região, né, em determinado local. Então, por exemplo, a regionalização ela tem a ver com a organização dos municípios num determinado local para a efetivação, né, das políticas públicas dentro do SUS, dos serviços do SUS. E aí, ela assume um objetivo funcional de compor as regiões de saúde, né? Por isso que eu disse que lá, quando a gente falou lá das NOVs, depois quando a gente veio falando no decreto das regiões de saúde, das comissões, é porque são separados. A gente tem organização dentro do SUS que é municipal, micro-regional, que são regiões próximas, né, de um grupo pequeno de municípios, macro-regional, que são regiões, né, a regionalização para um grupo maior de municípios, e a gente tem, né, essa distribuição dentro do processo de regionalização, com grau de suficiência que tem a ver com a oferta de serviços, com a disponibilidade de serviços que são oferecidos nessas regiões. Então, o processo de regionalização, ele assume um objetivo funcional de compor regiões de saúde com grau de suficiência expresso na máxima oferta e disponibilidade de ações de saúde para a população de um determinado território. Instrumentalizado, é claro, por uma rede que ela foi articulada, que ela foi discutida, que ela foi integrada, né, nas instâncias colegiadas pelos gestores. Então, a regionalização ela tem essa função aí de compor as regiões de saúde. E, dentro desse processo, quando a gente fala de fluxo de atendimento ascendente, eu estou querendo dizer que o município discute as suas maiores necessidades, leva para a região, né, para a região discutir as necessidades regionais, que leva para o Estado, que discute as maiores necessidades do Estado, e que leva para o Ministério da Saúde, que no nível nacional vai discutir. Então, por isso que é ascendente, e não mais como no antigo, antes da implantação do SUS, que era do nacional para o nível municipal. Então, era vertical, era descendente o planejamento dentro do SUS. E, né, Minas Gerais, dentro desse processo de organização do SUS, montou, né, o Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais. Esse plano diretor que foi pensado, né, lá mesmo na norma operacional
Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS, de 2002. Então, Minas Gerais também pegou os seus 853 municípios e fez um plano de regionalização nele, para que possa, né, a saúde ser tratada de acordo com as suas diversidades. Porque foi o que eu falei, o norte de Minas tem uma necessidade que é diferente do sul de Minas, que é diferente do Triângulo Mineiro e assim por diante. Então, esse plano diretor de regionalização nada mais é do que um plano que foi feito por todos os municípios, por todas as regiões de saúde, para que o Estado possa tratar os desiguais, né, os municípios desiguais, de forma desigual. Então, para que o Estado possa organizar a assistência com equidade. Vocês estão vendo que a gente nunca foge dos princípios doutrinários dentro do SUS? A organização do SUS, ela tem que estar sempre pensando nos princípios que são doutrinários, porque se não levar a integralidade para o ser humano, se não levar a equidade, que é o atendimento das suas necessidades, se não levar a universalidade, a organização não está legal, ela não está certa. Então, a organização dentro do SUS, para ser efetiva, ela tem que atender os princípios doutrinários do SUS. E aí, Minas Gerais, o Plano Diretor de Regionalização, como ferramenta em Minas, foi institucionalizado pela Norma Operacional de Assistência à Saúde de 2002 e tem sido utilizado, né, até hoje com o objetivo de organizar espacialmente, né, o espaço, a oferta de serviços do SUS de Minas Gerais entre os municípios. E aí, né, dentro desse plano diretor, tem como pilar para a estruturação e descentralização dos sistemas de cogestão e organização do serviço de saúde em rede. Então, o propósito do PDR de Minas Gerais é construir, né, uma saúde em rede, tendo em vista, né, o direcionamento equitativo da implantação das políticas públicas. O plano diretor de Minas Gerais, ele tem como base fazer com que as redes de serviços, as redes de assistência, as redes de atenção à saúde possam direcionar efetivamente os atendimentos em saúde, visando essa integralidade do atendimento, visando essa equidade do atendimento. É isso. Então, o PDR de Minas Gerais, ele, mesmo sendo lá de 2002, ele sofreu uma estruturação e uma nova proposta agora no ano de 2019. Então, eu vou passar para vocês como que era antes e como que agora o plano diretor ele está sendo conduzido no estado de Minas Gerais. Então, antes, o PDR SUS de Minas Gerais, ele tem uma divisão por macro e micro regiões, conforme houve esse ajuste em 2019. Então, o ajuste de 2019 do PDR de Minas, ele foi aprovado pela Comissão Intergestor Bipartite, né, com representação de municípios e do Estado, e teve uma deliberação que respaldou essas mudanças. Então, antes do PDR de 2019, o Estado ele era constituído por 13 macro-regiões, que eram regiões maiores. Então, o governo de Minas, né, o secretário estadual de saúde, a equipe que organiza a saúde em Minas, pegou os 853 municípios, pegou o mapa de Minas Gerais e dividiu em 13 grandes regiões, que são as macro-regiões. Dentro dessas 13 grandes regiões, eles separaram 19 polos macro-regionais. Polos, cidades que são maiores e que tinham condições de ofertar mais serviços aos mineiros, não só o mineiro local, como o mineiro ali da região. E 77 pequenas regiões que tinham 101 municípios que poderiam ofertar uma coisa aqui, outra ali para outro vizinho seu, para outro município vizinho. Então, antes desse ajuste, era assim. Nós tínhamos 13 macro-regiões, com 19 polos macro-regionais, com 77 micro-regiões e 101 polos micro-regionais. Após 2019, houve esses ajustes e teve algumas modificações. O Estado passou a ter 14 macro-regiões, então pegou o mapa de Minas Gerais, os 853 municípios, e dividiu-se em 14 macro-regiões, separou dentro dessas macro-regiões 23 cidades maiores, que são polos macro-regionais,
Dentro desses 3 polos, né, macros complementares e 2 polos complementares de apoio. Então, 23, por quê? 3, eles foram complementares. Ele não tinha tudo que uma cidade polo oferece, mas poderia complementar. E 2 que foram complementares, mas só para dar um apoio. Então, por isso, não são municípios maiores que oferecem grandes serviços. Então, mudou-se de 13 para 14 macro-regiões, de 19 polos para 23 polos. E o total de micro-regiões passou de 89 para 100, passou a 89, que antes eram 77 micro-regiões. Agora, em Minas Gerais, nós temos 89 micro-regiões. Antes, nós tínhamos 101 polos micro-regionais. E agora, o estado de Minas está com 107 polos micro-regionais. Então, é só organização, é forma para que o Estado possa enviar os recursos. Então, ele envia para as macro-regiões. Existem serviços que todos os municípios, eles têm que ir em determinado polo macro-regional para executar alguma assistência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Cardiologia. A cardiologia, ela tem uma carteira de serviços muito grande. Então, existe desde um procedimento de angioplastia, desde um procedimento de cateterismo, até mesmo um atendimento especializado com cardiologista. Então, a macro-região, ela vai oferecer a angioplastia. A micro-região, ela pode oferecer o cateterismo e ela pode oferecer o atendimento especializado de cardiologista. Então, é só para que vocês entendam que a macro-região, ela fica responsável por um número maior de municípios e ela assiste aquela necessidade que é maior. Então, tem uma carteira de serviços que ela é distribuída entre macro e micro-regiões de acordo com a oferta dos locais. Então, Minas Gerais passou por essa atualização do PDR em 2019 e é o que está em vigor até hoje. Eu trouxe aqui para vocês a foto, né, dos municípios, que é o próximo slide, mas antes eu vou só explicar que essa micro-região, essa base territorial, essas macro-regiões, elas são distribuídas de acordo com o quantitativo populacional. Então, a base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde, que engloba micro-regiões de saúde com população em torno de 700 mil habitantes, que oferta à sua população serviços de saúde hospitalares de maior densidade tecnológica. Então, em síntese, a macro-região, ela acumula os 3 níveis de atenção, terciário, secundário e básico. Então, uma macro-região, ela tem que ofertar tudo aquilo que o município precisa. Ela não vai ofertar o básico, que é a responsabilidade do município, ela vai ofertar o básico, a média, a alta complexidade, né? O atendimento com maior densidade tecnológica. E aí, isso é só para que vocês possam entender que vai ser um conjunto de micro-regiões que não pode ultrapassar 700 mil habitantes, porque senão fica algo inviável para se assistir. Então, só para que vocês entendam. Então, aqui nós temos o mapa de Minas Gerais. Dentro desse mapa de Minas Gerais, com as cores distintas que nós temos aqui, nós temos as 14 macro-regiões de saúde. Então, nós temos a região centro, a centro-sul, o Vale do Jequitinhonha, região leste, leste do sul, nordeste, noroeste, norte, oeste, sudeste, sul, triângulo do norte, triângulo do sul e Vale do Aço. Então, as 14 macro-regiões, elas foram distribuídas e divididas em todo o estado. E aí, né, com isso, ela atende várias micro-regiões. O que é uma micro-região? Já é uma base territorial de planejamento da atenção secundária à saúde, com capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade. E, excepcionalmente, alguns serviços de alta complexidade, como o caso da terapia renal substitutiva, né? No caso ali, de um serviço de oncologia, ou no caso de um serviço de hemodiálise, é isso. Mas a micro-região, ela tem como função apresentar, no mínimo, além do básico, a média complexidade. Agora, a macro-região, não, ela tem que ofertar tudo, a alta complexidade, todos os procedimentos de densidade tecnológica mais complexa. E a micro-região, ela deve ser constituída por um conjunto de municípios contíguos, né, vizinhos, com população de cerca de 100 mil habitantes adscritos. Então, uma micro-região, ela não pode também ultrapassar o quantitativo populacional de mais de 100 mil habitantes,
porque senão não vai ofertar e não vai assistir de forma adequada. Então, isso é só para que vocês entendam o conceito de macro, que é mais ou menos, que não ultrapassa 700 mil habitantes, e micro, que não ultrapassa ali um quantitativo populacional de 100 mil habitantes. Então, vocês estão entendendo por que é diverso? Às vezes, dentro das 14 regiões, eu tenho muito mais micro num lugar do que em outro por causa desse quantitativo populacional. E aí, a macro-região do Triângulo do Norte, para que vocês possam entender, que é onde constitui o município aí, é de Uberlândia, nós temos como polo micro-regional, que é aquela cidade ou aquelas cidades que elas ofertam mais serviços de saúde. Então, na macro-região do Triângulo Norte, o polo micro-regional, a gente tem Uberlândia e Araguari. E aí, dentro desses municípios, atendem, né, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, e assim por diante. Então, é só para que vocês consigam enxergar como que é uma divisão macro-regional, como é uma divisão micro-regional, para que vocês entendam como que o processo de regionalização é efetivado na prática. E aí, isso aqui é só um desenho, né, um mapa da saúde, lá do polo macro-regional de Uberlândia. A gente tem aí Ituiutaba, Uberlândia, Araguari, Patrocínio e Monte Carmelo. Então, essa aqui é como que é constituída a macro-região Triângulo do Norte e com o polo macro-regional de Uberlândia. Então, é constituído por essas regiões. E município polo é aquele que exerce, conforme a sua série histórica, né, conforme a série histórica de produção de serviços de saúde, força de atração sobre os municípios vizinhos. Então, por exemplo, Uberlândia tem tanta oferta de serviços que acaba que os municípios vizinhos são atraídos para lá. Então, é um município polo, porque concentra determinado volume de oferta de serviços de saúde, especialmente quando se fala em atendimento especializado, porque o básico nenhum município pequeno vai encaminhar. Então, precisa-se de uma assistência especializada, né? Então, por isso que o município polo, ele tem essa força de atração dos demais municípios, com escopo e escala, com potencial de expansão, numa condição de atender, além dos seus próprios munícipes, aqueles, né, munícipes de outros locais. Então, município polo é isso. Eu só trouxe o conceito para que vocês possam enxergar como que é distribuída essa regionalização da saúde. Como o município polo, ele fala muito, né? Voltei aqui para vocês entenderem, ele fala muito de atração, porque eles têm oferta de serviços na assistência especializada hospitalar com escopo e escala. Eu resolvi trazer o conceito de escopo e escala para que vocês possam entender. Quando a gente fala de regionalização da saúde, nós temos muito em mente, e os gestores discutem muito, a economia de escala e de escopo para a instituição de uma região de saúde. Então, o que significa isso? Economia de escala, ela refere-se à produtividade, à eficiência e à qualidade que são alcançadas com o aproveitamento dos recursos e equipamentos existentes. Então, por exemplo, o que quer dizer quando a gente vai avaliar uma região de saúde? A economia de escala. Se eu tenho um mamógrafo numa cidade, aonde para eu atender 10 pessoas, eu tenho um gasto, um custo, que é o mesmo para que eu atenda 100 pessoas, então, numa região de saúde, para que eu entenda a economia de escala, eu tenho que entender como que está sendo a utilização desses recursos. Então, a economia de escala é isso, é eu conseguir proporcionar maior número de serviços com o mesmo custo ou com custo menor. Então, sempre quando a gente pensa na distribuição de serviços regionais, eu tenho que entender se isso vai ter economia de escala. Olha para vocês verem, tem muitos municípios pequenos que ganham emendas parlamentares e compram mamógrafos para ficar parado dentro do município. Porque para que você coloque um mamógrafo para rodar dentro do município, você precisa de técnico para mexer, você precisa de uma pessoa para expedir o laudo, você precisa, né, de ter manutenção na máquina e você precisa de ter pacientes para isso. Um município de 3.500 habitantes, ele não vai ter paciente suficiente para utilizar o mamógrafo de forma com que o custo desse mamógrafo seja pequeno, gente.
Então, às vezes, você pegar uma mamografia e levar ela e comprar ela no município próximo, que tem custo, que faz, né, grande quantidade com o mesmo custo, sai muito mais barato para o município do que ele ter o serviço e gastar muito mais dinheiro, porque vai ficar uma máquina ociosa. Então, o trabalho, a efetivação do SUS dentro da regionalização tem que ser pensado a economia de escala e escopo. Então, escala, num gráfico de distribuição de frequência, comparando-se a curva de produção dos serviços com a de custo, esses custos, né, eles caem proporcionalmente ao aumento, né, eu não tá, aqui tirou vocês, acho que vocês vão conseguir visualizar. Eles têm a ver, né, com aquilo que é realizado. Então, a economia de escala tem que ser considerada quando se vai organizar a PPI e a oferta de serviços. Escopo também tem a ver com a mesma coisa da economia de escala. É a utilização de equipamentos quando disponibilizado no mesmo ponto de atenção, no mesmo espaço, numa mesma localidade e com tempo integral para diversas ações, evita-se assim que esse equipamento fique lá parado. Então, o escopo é a história do mamógrafo, que eu acabei de dar exemplo na escala também. Para que eu vou ter um mamógrafo dentro de um município de 3.500 habitantes se ele vai ficar parado e eu vou ter que continuar pagando a manutenção, pagando o técnico, pagando o laudista, pagando tudo, sendo que ele, numa região de saúde, atendendo o município, atendendo a necessidade desse município de 3.500 na hora que precisa, vai sair muito mais barato. Então, tanto escala quanto escopo refere-se a essa economia diante da oferta de serviços que são oferecidos, tá? Então, é isso. Então, evita-se, assim, que essas máquinas, que esses equipamentos de saúde se tornam ociosos, que ficam lá. E evita também, quando você tem economia de escopo, que o usuário fica deslocando desnecessariamente para poder fazer algo, né? Longe, você coloca dentro de uma região para facilitar a vida dele. Então, deslocamento de usuários ou duplicação de equipamentos de alto custo na mesma região. Então, para que eu vou pegar ali 10 municípios pequenos e vou colocar uma máquina de mamógrafo em cada um? Não tem necessidade. Eu posso colocar uma, duas para os 10 municípios que vai atender a necessidade de todo mundo. Então, a economia de escala e escopo tem que ser considerada na hora de regionalizar a saúde de determinado local. Pessoal, eu estou passando todos esses conceitos para vocês. Eu sei que às vezes fica um pouco pesado. Eu acabei de ver aqui agora, levei até um pouco de susto, mas já tem mais de uma hora que eu estou conversando com vocês. E é algo assim que eu gosto tanto de falar que eu não percebo que o tempo está correndo. Então, assim, vocês me desculpem se está cansativo, mas é porque eu achei interessante te passar esses conceitos para vocês, explicar para vocês como é que funciona, para que possam entender o contexto como um todo, tá? Mas eu estou vendo aqui que já passou de uma hora, vocês devem já estar com sono, de tanto que eu estou falando, né? Então, vamos voltar agora, e já encerrando a minha apresentação, para que possamos entender quais são os atributos essenciais da regionalização. Então, por que regionalizar? Qual que é o objetivo de regionalizar a saúde? Qual que é o objetivo de regionalizar o SUS? Primeiro, gente, é custo. Quando você concentra numa região e não foca apenas em municípios, sai muito mais barato. Sai muito mais barato para o governo estadual, para o governo federal, e sai muito mais barato para o município. O financiamento para as regiões, ele fica com um financiamento com equidade, ele vai atender às diversidades, ele vai atender às desigualdades que as regiões têm uma da outra. Sem contar que há pactuação, há discussão, os municípios conseguem conversar, as comissões deliberam, discutem, decidem junto. Então, há pactuação na alocação, aonde vai colocar cada recurso, na organização, quem vai oferecer o que e na onde. Então, Campos Gerais é minha cidade, né? Eu estou falando aqui do sul de Minas, moro em Campos Gerais. Então, por exemplo, a gente vai mandar o paciente que tem câncer para fazer a quimioterapia em Alfenas, que é 30 quilômetros da minha cidade. Eu não preciso ter um serviço de quimioterapia aqui, que a minha cidade tem 30 mil habitantes, sendo que eu tenho uma de 80 mil habitantes a 30 minutos da minha casa, que oferece
o sistema de quimioterapia. Então, é só para que vocês entendam. Então, essa pactuação dentro da regionalização, ela ajuda a organizar os serviços, ajuda, né, a ter um atendimento integral. Então, é muito vantajoso a gente ter a saúde distribuída em regionalização. O financiamento ele é melhor, as regiões, por exemplo, norte de Minas, tem uma dificuldade, às vezes, de acesso, então manda mais recursos para lá do que para o sul, e assim por diante. O fluxo de planejamento, então, tudo isso são atributos que são essenciais da regionalização. E outra questão que é muito importantíssima, porque dentro do SUS, o foco maior tem que ser o valor gerado para o ser humano. Não adianta nada o SUS pensar em organização, pensar em planejamento, se não pensar o valor que está sendo para o ser humano. O usuário final lá da ponta, como é que ele está sentindo essa assistência? Então, quando a gente regionaliza a saúde, a gente tem o usuário como foco, porque eu penso qual que vai ficar mais fácil para o paciente. Ele vai ficar mais fácil para ele andar 70 quilômetros para fazer quimioterapia ou para ele andar 30? É claro que ele andar 30 para ele é muito mais confortável, não é verdade? Só que para ele não andar só do domicílio para o centro de saúde, às vezes não comporta uma quimioterapia dentro do município. Então, por isso que é importante ter essa visão regionalizada da saúde. A logística, né? O usuário como foco, a gente pensa na logística do transporte sanitário, no acolhimento do serviço. Então, isso tudo são atributos que são essenciais quando a gente pensa em regionalização, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que seria essa regionalização da saúde. Todas as referências utilizadas para esse bate-papo estão lá no Ministério da Saúde, estão nos materiais, estão na regulamentação do SUS, as NOBs, as NOAs, vocês conseguem baixar na internet. Quando você vai na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, você consegue baixar o PDR, você consegue visualizar dentro do município, dentro do estado de Minas Gerais, todas as macro-regiões, as micro-regiões. Quando você vai lá no site do CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, você consegue ver direitinho como é que funciona esse processo de gestão dentro do SUS, que nada mais é de administração, de organização do SUS, tá bom? Então, isso é só um pouquinho da referência que eu utilizei e coloco, né, me coloco à disposição para que a Jordana, a Gabriela, a professora Patrícia represente vocês aí que enviaram perguntas. Eu não sei se ficou alguma pergunta, eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu me coloco à disposição para responder para vocês. Patrícia, desculpa, 1h15, eu falo muito, hein? Amanda, eu amo ouvir você falar. A sua fala é de uma pessoa realmente, além da experiência que você tem, uma pessoa realmente apaixonada no SUS. E assim, como você, eu também não senti horário, porque é tão gostoso ouvir você falar, né? Você trazendo esses exemplos. E é um assunto muito denso, muito pesado, e você torna leve, torna prazeroso. Então, eu quero mais uma vez te parabenizar, né, pela sua colaboração aqui, pela sua contribuição nesse tema, nessa temática, né? E os alunos, algumas perguntas, inclusive eu fui até anotando, eu acredito que as meninas também foram anotando, algumas perguntas que os alunos fizeram lá no fórum, eu acredito que algumas questões como o que é regionalização, o que significa para o SUS regionalização, eu acredito que você respondeu muito bem para a gente, você trouxe esses exemplos, né? Então, teve várias perguntas, até repetidas, né? Porque foram vários grupos, então, assim, vários grupos colocaram essa pergunta: o que é regionalização? O que significa para o SUS regionalização? Então, eu acho que essas questões, para mim, né, eu acredito que pela sua fala, você trouxe o conceito por escrito, você trouxe as referências, você explicou muito bem sobre isso. Tem algumas outras questões, e aí eu vou passar para a Gabriela, né? A Gabriela vai trazer algumas questões para complementar aí sobre essa temática. E a Jordana também vai trazer algumas questões, e aí no final eu fecho também com algumas questões sobre a nossa temática. Então, eu passo a palavra agora para a Gabriela. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu não ouvi. Não, peraí. Máscara, né? É. Deixa eu ver se...
Você tá na biblioteca? Tô. A Gabriela- Não. Agora estou. Ele está dando um pouquinho de eco, mas estou sim, pode falar. Deixa eu fechar o meu microfone. Eu vou fechar o. Então, como a Patrícia falou, né, eu acho que essas perguntas que são mais sobre conceito, você já conseguiu explanar para mim, né, perfeitamente. Mas tem um grupo que eu achei interessante, umas perguntas que eles fizeram, e aí eu vou repassar uma dessas perguntas. Eles fizeram o seguinte questionamento. Na sua prática, com que você já vivenciou, quais os ganhos que você consegue verificar na população a aplicação desse modelo de regionalização e da gestão participativa? Ai, que delícia, que pergunta legal. Eu acredito que os ganhos são enormes. Eu sou muito a favor do processo de regionalização, porque todos esses atributos essenciais que eu acabei de falar, eles focam muito bem isso, né? Quando a gente faz uma organização para atendimento da assistência em saúde com foco regional, a gente tem condição de fazer valer a integralidade da assistência ao paciente. Porque, às vezes, o município de 3.500 habitantes, ele não consegue ofertar além do básico. Por que eu estou dando exemplo de município pequeno? Porque a gente sabe que o custo da saúde para o município pequeno, para o município grande, o custo dele sai quase que na mesma proporção, é caro do mesmo jeito. Porque os recursos são enviados de acordo com o quantitativo populacional. Então, assim, se manda X para o município de 3.500 e se manda o mesmo X para 3 milhões, o município que tem 3 milhões, proporcional à sua população, é claro, respeitando as proporcionalidades, não vai dar para fazer nada do mesmo jeito. Então, a alocação de recursos hoje pelo Ministério da Saúde, o investimento que o Ministério faz hoje para os municípios, o investimento que o Estado faz hoje para os municípios é muito aquém da necessidade. Então, quando você tem uma saúde regionalizada, você tem condições de atender a necessidade dos seus munícipes com muito mais efetividade. Porque, às vezes, eu não consigo ter a ideia do mamógrafo aqui em Campos Gerais para atender os pacientes do SUS, mas Alfenas tem 30 quilômetros daqui que eu tenho ali um quantitativo que é pactuado e que o Ministério da Saúde manda o dinheiro direto para Alfenas, que eu atendo, o paciente vai lá em 30 minutos, faz a mamografia, vem embora, e que ficou muito mais barato para o município. Se tivesse o serviço aqui, ele ia receber os mesmos 10 mamografias, o dinheiro para pagar 10 mamografias por mês do Ministério da Saúde. Ele ia ter que, além de fazer 10, a máquina estando aqui, às vezes o município ia ter 20 para fazer. Ia ter que pagar a máquina, né? Ia ter que pagar o técnico, ia ter que pagar o laudo, ia ter que pagar a manutenção. Então, os 10, o custo para 10 mamografia mês que o Ministério dá, nunca que ia dar conta do serviço. Entendeu? Estou querendo tentar explicar para vocês como funciona na prática e para que vocês possam tentar enxergar um pouquinho de como funciona. Quando o Ministério da Saúde, o Estado, faz a divisão de alocação de recursos, ele faz baseado no quantitativo populacional. Então, ele olha que para 3.500 habitantes é esperado que se tenha, né, uma necessidade de X tomografia por mês, de X ressonância, que é infinitamente menor do que a necessidade dos municípios. Então, o custo para esse município, ele fica extremamente alto, e o Ministério com o Estado não estão nem aí, porque o paciente ele bate na porta do município. Então, com as pactuações regionais, o recurso indo para a região, tem município que vai gastar as 10 mamografias por mês, tem município que vai gastar 20, tem município que não vai gastar nada. E aí, um vai ajudando o outro. Então, as vantagens de uma saúde regionalizada, elas são enormes, porque viu-se que o modelo municipal, só o modelo, não era capaz de atender tudo. E viu que o modelo nacional, de forma descendente, também não era capaz, porque não sabia a realidade. Né? Então, quando a gente entende que a organização e o planejamento do local, do município para a região, ele é feito de forma efetiva, a gente tem condições de assistir muito melhor os munícipes da nossa cidade. Então, para mim,
o princípio de regionalização, ele é, sem sombra de dúvidas, essencial para que os princípios doutrinários e organizativos dentro do SUS possam fazer valer os direitos dos cidadãos dentro do SUS. E dando já o link, que acho que você até começou a falar um pouquinho sobre, eles gostariam de saber também como que, na prática, é a relação de cada esfera do governo com a saúde. Sempre baseando também nisso, né, com os princípios que você está comentando com a gente, da regionalização e da hierarquização. Basicamente, qual que é a relação dessa cada esfera do governo que ela tem? Qual o papel de cada uma? Olha, hoje em dia as 3 esferas se conversam muito mais. Isso a gente tem que entender como uma evolução dentro do SUS, tá? Se a gente for pensar lá no histórico, na historinha da saúde no nosso país, a gente sabe que antes era mandava quem pode e obedecia quem tinha juízo. A gente sabia que quem tinha dinheiro tinha assistência, quem não tinha, não tinha assistência. A gente sabia que existiam as fraudes, né? Que tinha roubalheira e que o resto do dinheiro que sobrava ia para outros setores e não saúde. Então, se for para a gente pensar de 1988, com a Constituição Federal, depois de 1990, com a implantação do SUS, até hoje, nós estamos evoluindo para um diálogo muito maior e muito melhor entre as esferas governamentais. É claro que esse diálogo, essa discussão ainda é insuficiente quando se fala em saúde. Os investimentos pelas instâncias superiores ainda são pequenos demais. O município ainda tem que arcar com uma quantidade muito maior de recursos do que o Estado e o governo federal. Para você ter uma ideia, com a emenda constitucional 29, ela estipula quanto de investimento que tem que ser feito pelos estados, pelo município e pelo governo federal. E aí, isso a gente percebe desde lá da emenda 29 até hoje que o governo federal e o governo estadual, eles investem infinitamente menos na saúde do que o município. O município, se não investir um mínimo de 15%, ele é penalizado, ele não consegue receber recursos. E os municípios estão investindo 30% do recurso da sua arrecadação em saúde. Eles estão, a grande maioria, investindo o dobro do que arrecada em saúde, quando você compara com o Estado, que deveria investir 12%, não investe nem 8%. Em alguns anos. Este ano eu não posso falar, que eu não sei quanto que está o investimento, que ainda não fechou. A gente teve pandemia também, descontrolou um pouco, porque é outro cenário, né? Nós tivemos uma eventualidade, então a pandemia também não tem, mas antes, 2019, que era, eu estou pensando num cenário normal, usual dentro do SUS, o Estado não tinha investido 8%. O governo federal muito menos ainda. A gente há países fora daqui, Europa, que o investimento na área da saúde, eles são assim infinitamente maiores do que no Brasil. Chega a ser vergonhoso os números do Brasil. Então, quando se fala em diálogo, melhorou sim. Investimento, nem tanto. Claro que, se eu for comparar com antes do SUS e com o que vem, é claro que teve progresso, mas precisa se progredir muito mais. Então, você falaria que o principal entrave para esse pleno funcionamento da hierarquização seria essa questão do financeiro mesmo. Acho que ela travou aqui para mim. Parece que travou, né? Esse retorno. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Vou mandar mensagem para ela. Eu acho que caiu a conexão dela.
Eu mandei mensagem, acho que é a conexão dela que caiu. Vamos esperar, vamos ver será que ela vai voltar. Tinha muitas perguntas, né? O pessoal que vai assistir, né, a palestra da Amanda, muitas perguntas, gente. Nós não vamos estar fazendo aqui as perguntas que foram colocadas no fórum, porque ela foi respondendo ao longo da palestra, tá? Então, a gente vai selecionar aquelas perguntas mais relevantes que ela não abordou, ou que ela possa dar alguns exemplos. Vamos ver se ela volta também, né? Porque eu estou olhando aqui, mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, eu acho que ela está sem conexão mesmo. Vamos ver se volta. Vamos esperar um minutinho. Se ela não voltar, né? Esperar um minutinho. A Gabriela caiu também? A Gabriela saiu também? Não sei se a conexão... Não, estou aqui. Você só se ligou para ver se volta, né? Eu mandei mensagem para ela, eu acho que foi a conexão dela, porque o WhatsApp dela também está sem funcionar. Eu acredito que foi a conexão dela que caiu. Ah, voltou. Respondeu minha mensagem. Vamos ver se ela retoma. Se ela retomar, a gente continua. Mas pelo menos ela conseguiu terminar toda a parte da contextualização, né? Mas vamos ver se ela volta. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui pelo WhatsApp. Nós estávamos muito felizes, né, gente? Estava tão boa a conexão. Ai, gente. Vamos esperar mais um minutinho, vamos ver. Ela me respondeu aqui, vamos ver. Eu pedi para ela sair e ela entrar novamente. Vamos ver se ela consegue entrar. Se ela conseguir entrar, a gente faz mais algumas perguntas para a gente finalizar. Vamos ver se ela...
Acredito que agora deu certo. Eu estava comentando que estava muito bom, né, a conexão. Né? Mas esses probleminhas técnicos... Eu não sei o que aconteceu, eu achei que... Não sei também, problemas técnicos. Gabriela... Para as meninas também, depois vocês unem lá os vídeos, né? É. A Gabriela que estava perguntando, agora eu já perdi o fio, você tem que me perguntar. Respondi, né, Gabriela? A pergunta para a Amanda. Vocês estão me vendo? Estou. Ah, tá. Não, aqui a gente estava comentando, você comentou sobre o financeiro mesmo, acho que esse repasse. E não era muito Isso, efetivo. o financiamento que era o entrave para a regionalização, na minha opinião, né? É isso, então. Então, vamos partir para a próxima pergunta. Tá. Eles perguntaram, na prática, quais são as falhas dessa regionalização e o que pode ser feito para melhorar. Acho que a principal que eu coloquei é essa questão do financeiro mesmo. Que você acha que seria uma solução? As falhas que eu acredito que ainda tem na regionalização é, infelizmente, a gestão, tá? A administração, a questão ali do gestor municipal de saúde, a questão da troca, cada política, cada ano tem um remanejamento muito grande, as escolhas são feitas de forma política e não técnica. Então, esse, para mim, é um entrave muito grande quando se fala em regionalização, porque aí a gente tem um despreparo muito grande na administração do SUS para entender o processo de regionalização. Para que a prática seja efetivada, é importante ter conhecimento da teoria. A teoria sozinha, ela não funciona, mas a prática sem a teoria também não funciona. Então, precisa-se de um casamento legal entre a teoria e prática dentro do SUS. Então, eu acredito que um outro fator dificultador é a gestão do SUS, tá? Que geralmente está muito focado em gestão política e não técnica. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também, que eles ficaram com uma dúvida tentando entender como esse conceito de regionalização ela é aplicada na prática quando constrói, né, e vai instalar uma UBS ou uma SS em determinada região. Como que ela se aplica na prática mesmo? Ótimo. Para que a gente possa entender o processo de regionalização, você regionaliza a média e a alta complexidade. O básico, ele é totalmente responsabilidade do município. Então, para construir uma UBS, não existe princípio de regionalização. Existe vontade e necessidade local do município, né? Então, a atenção básica, a atenção primária, ela é obrigação primordial do município. Você não delega para local nenhum. O processo de regionalização, ele tem a ver com a média e a alta complexidade. A média especializado, o atendimento especializado, as internações, e isso sim... Então, a prática é isso. Então, eu quero montar um serviço especializado no meu município. Primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar a questão da escala e do escopo dentro do meu município. O que é isso? Eu tenho paciente suficiente para usar esse serviço? Eu vou precisar pactuar regionalmente? Eu tenho que ver se a região vai ter interesse. Então, para eu comprar uma máquina, um tomógrafo hoje, colocar no município pequeno, corro o risco desse tomógrafo ficar ocioso e não ter condições de manter ele nem para o próprio município. Porque pode ser que essa região que eu estou inserida tenha vários tomógrafos e o SUS não vai querer habilitar o tomógrafo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando se vai montar um serviço. Então, a média alta complexidade, ela tem que ser estudada regionalmente, aonde que é oferecido os serviços para o meu município, entre aspas, para que vocês possam entender, eu tenho que verificar o que tem como que é a rede desse local. Então, aonde que tem? Se eu quero comprar um tomógrafo para Campos Gerais,
Eu tenho tomógrafo em Alfenas, eu tenho tomógrafo em que local? Vai compensar eu ter aqui? Eu vou ter paciente? Eu vou atender paciente da onde? Então, tem que ser feita essa análise bem crítica, tem que ser avaliada a economia de escala e de escopo para a implantação de um serviço em determinada região. Então, tudo vai depender da demanda da região que está sendo analisada. Exatamente. O município agora, com o processo de regionalização, ele não fala por ele mesmo, entendeu? Ele tem que conversar com a região, com a micro-região primeiro, com a macro-região depois, e assim por diante. Entendi. O que acontece, Gabriela, é que muitos municípios hoje não têm conhecimento dessa organização, vai implantando serviço um atrás do outro, depois não tem financiamento para isso. Eu conheço um monte de hospital que implantou por conta própria o TI, achando que o Estado ia habilitar com facilidade, não habilitou, está lá com o serviço parado. A UTI não está funcionando para o SUS, não está funcionando particular, porque ninguém tem condição de pagar leito de UTI particular, porque achou que podia colocar sem um estudo da região. Mas nesse caso em específico que você está comentando, tem algum órgão fiscalizador para verificar isso e para barrar quando as coisas não estão dentro do correto das normas? Fiscalização dentro do SUS chama-se população. De forma organizada, Conselho Municipal de Saúde. Em região, chama-se comissões, né? As comissões intergestores. A comissão intergestor regional é a comissão que você vai verificar. Então, os gestores que compõem esses locais, eles, junto com o COSEMS, que é um conselho só de secretários, e junto com o Estado, que eles vão juntos analisar e ver a necessidade ou não de determinado serviço. O gestor de saúde, ele é soberano dentro do seu território, mas ele ultrapassou a linha do seu território, ele tem que conversar com a região. Ele não é sozinho. A saúde não é sozinha. Eu não posso querer montar uma UTI porque eu quero montar, que eu acho bonitinho, que eu prometi na política, não. Eu tenho que ver a necessidade de se ter uma UTI, de se custear essa UTI para ela manter o serviço dentro do SUS. Eu não ouvi a Patrícia. Está desligado, Patrícia? Deixa eu ver. Eu desabilitei aqui para não dar interferência. Teve uma pergunta, eu não sei se a Jordana vai fazer essa pergunta, mas, na verdade, foram duas perguntas que eu acho que a gente poderia até, que o pessoal fez. Teve um grupo que perguntou qual a diferença. Eu não acredito que seja diferença, eu acho que talvez seja pontos em comum ou que eles trabalhem em comum, porque o grupo perguntou qual a diferença entre descentralização e regionalização da saúde. Na verdade, são dois princípios, né, organizativos do SUS. E teve um outro grupo que perguntou como a desigualdade social afeta na regionalização do SUS. Você acha que isso pode interferir de alguma forma no SUS? Tá, então vamos lá. Primeiro, descentralização e regionalização são princípios organizativos do SUS. A descentralização, ela tem a ver com a municipalização, que é o poder que o Ministério, o Estado deu ao município de resolver os seus problemas, né? Dos problemas pelo município. Então, você descentralizou o poder, descentralizou as decisões. A regionalização, ela tem a ver com a descentralização no sentido de organização. O município X, Y, Z vão se unir na sua micro-região para poder, juntos, fazerem a saúde da sua região, certo? Então, a regionalização, ela tem a ver com a distribuição geográfica e a organização da média, da alta complexidade em determinado espaço geográfico e populacional. A descentralização fala do poder de decisão do município, tá? Então, são dois princípios. Eles são muito próximos, mas são distintos.
Quando eu falo que vamos descentralizar o SUS, é porque eu dei poder para o município decidir as coisas dele. Quando eu falo que eu vou regionalizar o SUS, eu esqueço o básico do município e eu penso na média e na alta complexidade e eu vou pensar numa organização de oferta de serviços que atenda a região. Ficou claro isso? Deu para entender que são conceitos, são princípios, mas são distintos? Agora, a questão da desigualdade, com certeza, o processo de regionalização, ele tem uma forte influência, sim, na desigualdade social e de acesso a recursos. Por quê? Porque na hora que você vai pensar a oferta de determinado serviço numa região, você vai ofertar baseado na necessidade daquela região. Então, se eu tenho uma região que ela tem uma dificuldade de acesso, ela tem uma desigualdade muito grande, os investimentos, tanto do governo federal quanto estadual, para aquela região, ele deverá ser maior. Ele tem que assistir melhor, ele tem que oferecer mais o que aquela região não tem. Então, a desigualdade, ela não é nem questão de desigualdade social, de pobre, de rico, de nada disso, não. A desigualdade de acesso a serviços de saúde, ela é considerada dentro da regionalização. Porque a oferta de serviço de saúde para uma determinada região que ela é mais pobre financeiramente, ela tem que ser uma oferta com mais investimento do Estado e do Ministério da Saúde, senão não vai dar conta de atender. Agora, uma determinada região que é mais rica, quando se fala socialmente, ela não vai necessitar de tanta oferta assim, de tanto investimento assim do governo federal e estadual para que possa ofertar, porque eles vão ter condição à saúde suplementar, eles vão ter condição à privada, não é verdade? Agora, uma região que só tem o SUS, os investimentos têm que ser maiores lá. Então, eu enxergo a desigualdade social no processo de regionalização referente à oferta, tá? O que eu vou ofertar numa região onde tem mais pessoas com pobres, entre aspas, com necessidades financeiras maiores? Eu tenho que ter ofertas diferentes de uma região que é mais rica, entre aspas, que tem mais acesso, que tem mais emprego. Então, é claro que isso tem muito a ver com investimento. Então, precisa se investir mais nas regiões mais carentes. Ó o som de novo, Patrícia. Toda hora eu esqueço. A Jordana, ela ia fazer uma pergunta, eu não sei se ela vai entrar. Jordana, você está logada? Ela saiu aqui. Ela queria fazer uma pergunta, não sei se ela... Você tem mais alguma pergunta enquanto a Jordana... Não sei o que aconteceu, se ela saiu aqui. Oi, vocês me ouvem? Oi. Agora é você, Jordana. Vamos lá. Oi, vocês me ouvem? Aham, eu estou te ouvindo. Ah, tá. Eu não vou abrir minha câmera porque a minha internet está muito ruim. Eu estou logada na internet da faculdade e tá, nossa, péssima. Então, eu estava lendo aqui algumas perguntinhas que os meninos tinham feito. Eu gostaria de fazer uma que eu achei bem interessante, que eles escreveram assim. Nos dias atuais, a distribuição dos serviços de saúde é efetiva, ou seja, a população que necessita de assistência possui um acesso facilitado? Se não, o que é necessário ser feito para utilizar essa distribuição? Eu acredito, Jordana, que melhorou-se muito o acesso, tá? É o que eu falei. Se a gente voltar lá na historinha do SUS, com certeza. Vocês estão ouvindo? Tá ok? Tá. Com eu certeza. não consigo te ouvir. Ai, meu som tá ligado. Gabriela e Patrícia estão me ouvindo? Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Ouviu? Tá. Então, eu estou falando assim, que se for para a gente voltar lá na historinha do SUS, com certeza o acesso agora ele está muito mais facilitado. A gente já teve uma dificuldade muito grande de assistência à saúde pública, principalmente, né, na época lá que a gente só tinha a saúde quem realmente pagava os impostos. Então, hoje, se for para você pensar em SUS, o SUS facilitou muito o acesso.
mas eu acredito que ainda tem que melhorar muito. A pandemia mostrou para nós a dificuldade de acesso e quão falho é, né, a organização e o planejamento do SUS. Então, eu acredito que, com o processo de regionalização e um processo de discussão, de preparo dos gestores, eu acredito que você poder proporcionar conhecimento técnico aos novos que estão entrando, a população que reivindica, tudo isso vai auxiliar na melhora desse acesso. O acesso, ele melhora quando eu sei onde eu devo ir, como ir, que horas ir. Se eu não educo a minha população que o pronto-socorro é para urgência e emergência, eu ainda vou continuar com o pronto-socorro superlotado, atendendo condições básicas e crônicas que deveriam ser assistidas na estratégia de saúde da família. Isso tudo é educação. Então, melhor aí, o que acontece? Sobrecarrega o pronto-socorro, e aí a urgência que chega lá, os médicos já estão exaustos, a equipe de enfermagem já está exausta, não consegue assistir e talvez proporcionar acesso de qualidade à urgência que realmente estava tendo, né? Então, eu acredito que o melhor acesso ele será facilitado e a gente vai ter uma melhora maior dentro do SUS com o processo de educação, tá? Mais do que financiamento. Eu acho que acesso, eu saber para onde eu vou, como eu vou, que jeito que eu vou, requer preparo, educação da população, da administração, dos gestores e das instâncias. Amanda, a gente está com o horário um pouquinho avançado, né? Já estamos aqui encerrando. É tão gostoso ouvir você falar, são tantas questões que a gente tem vontade de fazer, mas eu acredito, né? Até eu abri agora o instrumento que os meninos mandaram lá no fórum, e eu dei uma passada de olho aqui na lista de perguntas, porque foram 27 perguntas que os alunos mandaram, mas tinham muitas perguntas repetidas. Então, eu dei uma olhada, e eu acredito, também conversei agora com a Jordana aqui no WhatsApp, eu acredito que nós conseguimos responder quase todas, né? Eu acho que todas, né, Gabi, que os meninos fizeram, todas você respondeu muito bem, as dúvidas. Creio que sim, professora. Se houver ainda alguma dúvida, no dia que a gente for passar a palestra na sala, eu contextualizo ali com eles, né? O que tiver ainda para ser comentado. Mas eu acredito que assim, foi muito esclarecedor, foi muito objetivo, a sua fala realmente apaixonante, né? A gente não cansa de ouvir você falar, você dá exemplo, você traz clareza, lucidez, e realmente o que essa sua última fala da educação em saúde, a gente percebe na pandemia, principalmente, pelo próprio Facebook, como as pessoas não entendem o funcionamento do SUS, né? As pessoas colocavam comentários ali em alguma postagem sobre as UTIs estão cheias, não sei, assim, você vê perfeitamente o desconhecimento da população em relação a esses princípios, ao funcionamento do nosso sistema único de saúde, né? E eu acredito que os alunos que estão entrando, são alunos do segundo período, eles precisam ter essa luz, né? Eles estão dentro do ensino superior, eles precisam entender e lutar também, né, por esse sistema, que eu falo que é um sistema brilhante, e a gente precisa unir forças, né? E essas forças vêm aí desses jovens que estão entrando agora na graduação. E assim, eu agradeço muito a Gabi, a Jordana, né, que estiveram aqui com a gente. Agradeço demais assim, esse carinho que você teve, se disponibilizar, né, prontamente, todas as vezes que eu convidei, assim, prontamente você atendeu o convite, trouxe essa experiência, essa contribuição que você tem dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu só tenho, assim, gratidão, mais uma vez, por tudo que você tem contribuído. E eu espero, né, a pandemia parece que vai terminar, volta, para trazer você aqui presencialmente, né? Eu tenho muita Nossa, vontade. que delícia! Quero muito, viu? A Ludmila Para mim é sempre um prazer. Para mim é sempre um prazer participar.
Tá, Patrícia? Quero falar que meu e-mail está aí, você pode disponibilizar para os alunos. Caso tenham mais alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, me coloque inteiramente à disposição. Eu acho que a formação dentro do SUS, ela tem que ser compartilhada, o conhecimento tem que ser dividido. Não adianta nada eu amar o SUS, eu gostar do SUS, se eu não posso falar sobre ele com as pessoas que precisam ouvir sobre ele, né? A gente só vai ter um SUS melhor quando a gente tiver maior envolvimento de todos os atores, do usuário, do prestador, do gestor. A gente precisa desse envolvimento. E essa troca feita entre educação, entre prática, entre teoria, entre universidade, é uma troca que ela é muito produtiva e é uma troca que vai trazer muitos frutos, eu creio e tenho fé, para um SUS melhor aqui, né, no nosso país, na nossa região. Então, assim, eu agradeço todos os convites que você me fez e que, se você quiser, eu estou sempre à disposição. Não conheço Berlândia, eu falo Berlândia, meninas, vocês estão vendo? Aqui a gente também tem o R bem puxado. Nossa, aqui é porta, porteira. Então, assim, eu irei com o maior prazer, se Deus quiser, vamos passar essa fase. É claro que a gente sabe que existem variantes aí, mas a gente também existe aí uma ciência, a gente tem cientistas bem preparados e nós vamos aí vencer esses desafios. Então, muito obrigada. Muito obrigada, meninas, Jordana, Gabriela, desculpa pelas falhas, pela falação. Às vezes eu nem respiro, de tanto que eu empolgo, de tanto que eu gosto, mas estou sempre à disposição. Obrigada. A Gabi quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Então, eu acho que em nome da turma, né, do pessoal todo, a gente queria agradecer mesmo. Para a gente é muito importante ter uma pessoa que sabe tanto, conhece tanto sobre o assunto, tem essa expertise em falar, e a gente gosta que fala mesmo. Não precisa nem se desculpar de falação, não. É o que a gente gosta de realmente uma pessoa que já tem experiência na aula. Então, isso para a gente é muito gratificante. Então, fica aí o nosso agradecimento. E, com certeza, depois você tem que conhecer a Serrinha Mineira, comer um pão de queijo, um queijinho, você vai chorar. Obrigada, viu? A gente vai estar encerrando aqui a nossa gravação e aí a gente vai se falando pelo WhatsApp, né? Beleza. Um abraço a todos os alunos aí. Gabi, depois eu entro em contato com você para ver aqui como que faz.